seria a cena, eu espirrando que o YouTube ia escolher para colocar lá, né? Mas não estava gravando. Yes. Vamos lá. Então, só rememorando um pouquinho da semana passada vocês fizeram o projeto Porta, né? Que aí era um motor, esse motor tinha 2 entradas do motor, então você tinha 2 saídas do CLP para controlar esse motor. E aí você colocava ele para abrir, quando ele estivesse totalmente aberto, ele tinha que parar, você colocava ele para fechar, quando ele estivesse totalmente fechado, ele tinha que parar. E aí ele podia parar também no meio do caminho se você pedisse para parar com a botoeira para. E além disso, você tem que sinalizar o estado exato do portão, da porta, em 5 lâmpadas. Que aí tem a porta totalmente aberta, totalmente fechada, parado, meio aberto ou meio fechado, e abrindo, a lâmpada abrindo e fechando. Então, com essas 5 lâmpadas, foi mais para vocês treinarem mesmo as lógicas, né? Tipo, se o motor tá ligado, então, se o motor para abrir tá ligado, então a porta tá abrindo. Então, eu posso usar um contato auxiliar desse que vai para esse motor, que vai ligar esse motor, para acender a lâmpada abrindo. Então, era mais para vocês treinarem essas lógicas mesmo, aí por isso tantas lâmpadas, né? Na prática, a gente não colocaria 5 lâmpadas de sinalização para uma porta só, raramente. Mas era mais para fazer esse treino. Gaga versão rock. E aí, até agora, vocês tinham visto 2 tipos de contatos, né? Tanto de contatos quanto de bobinas. Que eram as entradas, que a gente colocava contatos normalmente abertos ou fechados, que era sempre para acionar alguma coisa. E as coisas que as entradas acionavam eram bobinas, que eram saídas. Eram sempre saídas, era sempre o Q1, o Q2, que aí você ia acionar um motor, uma lâmpada, alguma coisa que ia estar na saída do CLP. E aí, essas bobinas, vocês viram que a gente podia usar contatos auxiliares delas, que aí, quando o motor estava acionado, esse contato auxiliar do motor fechava. E aí, na semana passada ainda, a gente deu um pouquinho do spoiler de uma coisa dessa semana, que é o contato de memória. Porque semana passada a gente viu, a gente estava só nesses contatos de entrada, saída e tal. E aí, quando o Renner até que pediu para a gente fazer o projeto no Clique a gente tinha o espaço limitado. Então, a gente não conseguia colocar todas as coisas que tinha que colocar na linha para acionar a bobina de saída. Então, a gente colocava um contato de memória lá no final, que era acionado, e esse contato de memória a gente usava embaixo para continuar a linha. Só que esse contato de memória, ele pode ter muitas outras funções. Então, o que é o contato de memória? O contato de memória vai ser como uma bobina, ele vai funcionar como se fosse uma saída, só que ele não sai. É como uma saída, mas não sai, estranho, né? Ele vai ser uma variável interna do CLP. O CLP ele é bem limitado em saídas, né? Aquele que a gente estava usando normalmente no Clique, ele tem 4 saídas só. E aí, se você quer alguma coisa que você quer acionar e quer reutilizar aquele contato, você não vai gastar uma saída para isso. Você vai gastar uma variável interna do CLP, só para programar. Então, fazendo a analogia com a programação que vocês faziam lá no Arduino, seria um inteiro que vocês criam lá dentro do programa, e aí aquele inteiro você usa para, por exemplo, ler um sensor, e aí depois comparar com alguma coisa, enfim. Então, é uma variável interna do programa, esses contatos de memória. E aí eu estou enrolando, né? Para dizer qual é o projeto dessa semana. Então, o projeto dessa semana é um semáforo. Vou tentar colocar uma imagem de semáforo aqui. Então, um semáforo tem a lâmpada verde, amarelo, vermelha. E aí a gente vai considerar que a gente está controlando 6 lâmpadas. Então, o semáforo em um cruzamento, tá? Então, tem o semáforo que vai para a rua A e o que vai para a rua B. Tipo uma coisa assim, né? A gente está controlando as lâmpadas desse, da rua A, e desse outro aqui que vai para a rua B.
ou rua 1 e rua 2, como vocês quiserem chamar. E aí, para controlar esse semáforo, o primeiro desafio que a gente tem é que esse semáforo a gente não pode depender de um operador. Tem até uma imagenzinha aqui do semáforo com um operador, mas o ideal é que ele seja independente. Então, por exemplo, o semáforo está funcionando lá, normal. Aí teve uma queda de energia e voltou. Assim que a energia voltar, o ideal é que o semáforo volte a funcionar. Ele não fica esperando que alguém vá lá e acione a botoeira start, entendeu? Alguém vai lá e aciona a botoeira liga. Não, o semáforo já tem que começar assim que entrou a energia. Então, para isso, a gente vai usar uma lógica nova. Aqui já tinha o projeto pronto, mas eu vou fazer junto com vocês, que eu acho que fica mais claro. Então, a gente vai fazer uma lógica nova para criar essa coisa de inicializar assim que tiver energia, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um contato normalmente fechado de uma coisa que eu não liguei. Então, esse contato, esse M01 aqui, eu não acionei em lugar nenhum, né? Eu acabei de começar meu programa. Então, logo no início aqui, ele vai estar fechado, né? Porque se eu não liguei, ele está desligado. Se ele está desligado e o contato é normalmente fechado, ele vai estar fechado aqui. Isso. Aí, eu vou colocar esse contato normalmente fechado para acionar uma outra variável, certo? Então, coloquei esse contato normalmente fechado de M01 para acionar M02. E aí são esses contatos de memória. Então, esses contatos aqui, eu posso gastar eles, gastar entre aspas, porque eles têm muitos. Eu vou só botar aqui para mostrar para vocês. Os contatos de memória eu tenho do 01 até o 3F. Então, significa que eu tenho aqui do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Aí, aqui ele está em hexadecimal, tá, gente? Então, quando começa, depois do 9 é o 10. Então, o 10 é o A. Aí, o 11 é o B, até o 15, que é o F. Aí, depois vem o 10, entre aspas, mas é o 10 em base hexadecimal. Então, é o 16. Então, eu tenho muitos contatos de memória aqui. Enquanto saídas, eu tenho 4. Contagem de memória aqui, eu vou ter 3F, né? Então, 3 vezes 16, deixa eu ver quanto é. Fazer a conversão aqui de hexadecimal para decimal, só para vocês terem uma ideia. 3 vezes 16 dá 48, se não estou enganada. Isso, 48, aí mais 15, porque é mais o F, que seria 3F, entendeu? 63. Eu tô muito lenta, gente. Era para ter perguntado a vocês tinham me respondido mais rápido do que fazendo a conta. Então, eu tenho 63 contatos de memória. Então, enquanto contatos de saída, eu tenho 4. Esses contatos internos aí, eu tenho 63. Então, eu posso usar eles bem à vontade para criar minhas lógicas. Então, eu já gastei um aqui, só simplesmente para ele ficar ligado logo no início. Assim que o CLP energizar, esse contato aqui, ele vai estar fechado, porque ele é normalmente fechado. E aí ele vai ligar essa outra coisa aqui, que é o M02. Só que eu quero criar uma coisa que emule uma botoeira start, tá? Então, a botoeira start, o operador vai lá, aciona, dá um pulso, e depois ele volta para 0, né? Por quê? Porque a gente não quer que toda hora o semáforo volte para o estado inicial. Tipo, eu quero ligar o semáforo, ele vai ligar no estado, por exemplo, vermelho para a rua 1, verde para a rua 2. E aí depois ele vai seguir o curso dele normal e não é para ele estar voltando para o início, entendeu? Ele só vai voltar para o início e cair a energia de novo e a energia voltar. Então, quando a energia volta, eu vou emular esse negócio do operador ir lá e apertar a botoeira e soltar. Aqui, eu emulei a parte dele apertar, né? Porque o M01 tá ligado logo no início, então voltou a energia. Ligou o M01, energiza o M02. Ó, os dois ficam energizados. Só que eu não consegui ainda retirar o M02, né? Eu tenho que fazer ele dar o pulso, ligar e depois desligar, sozinho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar um contato de M02 para ligar o M01, que aí eu desligo ele. Então, eu vou colocar um contato aqui, normalmente aberto,
de M02. E aqui eu vou colocar a botoeira M01. Então, o que é que vai acontecer? Quando o M02 for ligado, ele vai fechar esse contato de baixo e vai ligar o M01. Ligando o M01, esse contato de cima abre. Então, eu desativo o M02, certo? Então, vamos colocar para rodar para ver o que acontece. Então, realmente, eu estou conseguindo ligar e desligar. Só que qual é o problema agora? Eu estou ligando e desligando direto. E o que eu queria era só dar um pulso, ligar, desligar e ficar no zero, né? Eu não queria que ele ficasse oscilando. O que eu queria aqui foi um oscilador. Ele vai ficar ligando e desligando direto. Aí, para corrigir esse problema, a gente vai usar uma função que a gente não estava acostumado, que é, normalmente, com as bobinas de saída, a gente usava sempre essa função aqui. Tipo de saída, a gente usava esse tracinho colchete, que era assim, tendo energia na entrada, eu ligo. Não tendo, eu desligo. Eu vejo só se tem energia na entrada da bobina ou não. Se não tiver, eu desligo. Se tiver, eu ligo. Aí aqui eu tenho duas outras funções, que são as que a gente vai usar hoje, que são a set e a reset. Então, set vai ser, se tiver energia na entrada, eu ligo. E aí, mesmo que depois eu caia com a energia da entrada, como eu já liguei, ela continua ligada. E aí, eu só vou desligar essa bobina se em algum outro lugar do código eu der um reset. Eu pedi para desligar. Então, o reset é o contrário. Tendo energia na entrada, eu desligo. E aí, mesmo que depois eu deixe de ter energia na entrada, eu não volto a ligar aquele negócio. Eu só vou ligar quando eu der um set. Então, esse set e reset é um pouquinho mais controlado do que simplesmente ter energia ligar, não ter desligar. Porque aqui eu só escolho ligar ou desligar, tá? Então, o set, ele vai ligar e vai ficar fixo enquanto eu não desligar. E aí, eu vou colocar essa bobina para dar um set, para ligar. Então, agora, quando eu colocar para simular, esse contato normalmente fechado ligou, esse M02, e agora ele desligou. E ficou desligado. Então, com o M02, eu emulei o que é realmente uma botoeira start, como se o operador tivesse ido lá, apertado o M02 e depois soltado. Ela deu um pulso e depois voltou para o estado inicial, 0. Então, eu vou usar o M02 como se fosse a minha botoeira start, tá? É o M02 que a gente vai usar para acionar o nosso semáforo no primeiro estado. Então, a gente pode colocar comentários também, né? Aqui eu vou colocar primeiro estado do semáforo. E aí eu vou usar o M02, então, que é o que está fazendo, às vezes, da minha botoeira start, né? Então, quando o M02 for acionado, eu vou ligar o semáforo. E aí, vejam que o M02 não dependeu de operador nenhum, é uma coisa automática. O semáforo energizou, ele vai dar um pulso e vai voltar para o 0. E aí, agora a gente tem que pensar em quais são os estados do nosso semáforo, né? Então, geralmente a gente faz um planejamentozinho com entradas e saídas, por exemplo. Então, quais são as entradas do nosso semáforo? A gente tem sensor, tem botoeira? Nesse caso desse semáforo dessa semana, não tem. Tem alguns semáforos que às vezes você coloca uma botoeira para o pedestre, né? Para ele pedir, para, tipo, um semáforo que é numa rua muito movimentada, e aí o pedestre, quando quer atravessar, ele coloca a botoeira lá, espera um pouquinho, e aí daqui a pouco o semáforo vai ficar vermelho para os carros e verde para o pedestre. No caso do nosso semáforo, não tem essa botoeira do pedestre. E também a gente viu que não tem a botoeira start, né? Nem stop, nem nada. Então, não tem entradas, tá? Vou colocar só isso aqui para dizer que não tem entradas. O que é que vai ter? Vai ter saídas. E aí são 6 lâmpadas. De saída. Porque são 3 para o semáforo da rua 1 e 3 para o semáforo da rua 2. Então, na rua 1, eu vou ter vermelho,
Então, eu vou ter o vermelho R1, o verde R1, e aí eu vou colocar a abreviação assim: VM para vermelho, VD para verde e AM para amarelo, tá? Então, eu vou ter essas três lâmpadas para a rua 1, vermelho, verde e amarelo. E para a rua 2, eu vou ter também as mesmas três lâmpadas. Vermelho, verde e amarelo. Então, são as 6 saídas que eu tenho. E aí, aqui na parte de saídas, eu já posso colocar o equivalente no CLP, né? Então, aqui, o vermelho para a rua 1, eu posso chamar ele como Q1. Aí, o verde para a rua 1, eu vou chamar de Q2. E assim vai. Então, aqui, Q3, Q4, Q5 e Q6. Pronto. Então, coisei aqui as 6 lâmpadas que eu tenho nas saídas. No caso do semáforo, além de planejar as entradas e saídas, é bom que a gente planeje também quais são os estados do semáforo, tá? Porque o semáforo ele vai ser muito certinho, assim. Ele vai estar 1 hora vermelho para a rua 1, verde para a rua 2. E aí eu não posso bobear, assim, de fazer alguma coisa, de cair num estado que tá, tipo, verde para as duas ruas, entendeu? Então é bom que eu planeje os estados para não dar nenhum erro de segurança. Então eu vou colocar aqui estados. O conceito de estados é um pouquinho mais amplo, que a gente vê lá em eletrônica digital, que vocês não pagaram ainda, mas, assim, em um sistema digital, o estado é o conjunto de todos os sinais que aquele sistema. Às vezes o estado não é simplesmente os sinais de saída, mas nesse caso da gente vai ser o conjunto de todos os sinais de saída, certo? Enfim, ficou mais confuso, né? Mas estado, a gente já tem uma intuição do significado de estado, né? Por exemplo, a gente sabe, é o estado que o sinal está naquele momento, é como ele está naquele momento, é o que ele está sinalizando. Então, como o primeiro estado vai ser vermelho para uma rua, verde para outra, tá? Então, como o primeiro estado vai ser vermelho para a rua 1, eu vou colocar aqui, e aí aqui vai ser arbitrário, né? Eu que escolhi vermelho para a rua 1 e verde para a rua 2. Podia ser o contrário. Só não podia ser verde para as duas. Então, vermelho para a rua 1, verde para a rua 2. Eu vou até tirar o nome da saída. Vou colocar aqui só vermelho, vermelho rua 1, verde rua 2. Aí o segundo estado vai ser o que é vermelho continua vermelho. E o que é verde se transforma em amarelo. Porque é a lógica, né? A sequência do semáforo. E aí, depois disso, o que estava amarelo vai virar agora vermelho. E o que estava vermelho vai virar verde. Então, aqui. Vou ter verde na rua 1. E o que estava amarelo vai virar vermelho, então vermelho na rua 2. Vermelho na rua 2. E aí agora, o que estava verde vai virar amarelo, então, como estava verde na rua 1, fica amarelo na rua 1. E o que estava vermelho vai virar verde. Então, como estava vermelho na rua. Ou, que estava vermelho continua vermelho, né? Porque estava amarelo na rua 1, vermelho na rua 2. Então,
Aqui, continua vermelho na rua 2. Aí, depois de ficar amarelo na rua 1, eu vou voltar para o vermelho na rua 1. E depois de ficar vermelho na rua 2, eu vou voltar para o verde na rua 2. Então, quando eu chegar no final, eu volto para o início. Certo? Então, eu vou ter 4 estados só. Em alguns semáforos, a gente cria os estados vermelho, vermelho, para dar mais segurança. Que aí, tipo, quando eu chego no amarelo, eu passo aquela rua que estava no amarelo para o vermelho, mas aí a outra rua eu mantenho no vermelho ainda um pouquinho de tempo, aí eu fico com as 2 ruas vermelho, e aí só depois eu troco ela para verde, para liberar a passagem naquela outra rua. Porque às vezes tem uma pessoa que está passando, tipo, no finalzinho do amarelo, e aí pode causar um acidente se a gente simplesmente liberar. Aqui eu coloquei só com 4 estados para ficar mais simplificado o diagrama. Vocês já vão ver que mesmo assim o diagrama já é meio compridinho, então eu vou deixar só os 4 estados, tá? Mas só para vocês ficarem sabendo, assim, se vocês forem fazer alguma coisa real, geralmente a gente preza mais pela segurança. Então, a minha botoeira Start, ela vai acionar esse primeiro estado aqui, que é o vermelho-verde, né? Vermelho na R1, na rua 1, e verde na rua 2. O vermelho na rua 1 é o Q1 e o verde na rua 2 é o Q5, certo? Então, eu vou colocar aqui como saída para acionar Q1, e aí eu vou colocar agora o 7 de novo. Vou usar essa função de novo, que eu vou ligar e vou manter ligado o Q1, e vou ligar e manter ligado também o Q5. E aí, então, é o vermelho da rua 1 e o verde é bem mais complicado. Não é, gente, é mais fácil. Se eu deixei isso para o final, é porque vocês estão cansados. Mas é mais fácil. Se a gente tivesse feito o contrário, vocês iam sentir um pouquinho. Então, só um detalhe. Aqui, para quem estiver fazendo no clique, aqui nesse mais 3 pontinhos, a gente pode colocar os nomes. E aí facilita para a gente se orientar. Então, o Q1, eu vou dizer que ele é o vermelho, rua 1. Aí, o Q2 é o verde, rua 1. Aí, o Q3 é o amarelo, rua 1 também. O Q4 é o vermelho, rua 2. O Q5 é o vermelho, verde, rua 2. E o Q6 é o amarelo, na rua 2. E aí, colocando aqui, ele fica aparecendo no diagrama, então facilita, é como se a gente já estivesse fazendo aquela legenda. Para quem estiver fazendo no caderno, eu sugiro que vá colocando os nomes, assim, tanto você coloca o nome da bobina, Q1, Q2, e colocando também embaixo o que é que representa aquela bobina. Aquela saída vai para onde? Vai para a lâmpada vermelha? Vai para a lâmpada verde? Eu acho que ajuda a orientar. Até para eu corrigir também, facilita. E aí, então, eu vou ligar aqui os fios, né? Então, logo no início, não vai ter minha botoeira Start, né? Mas o M02, que é um contato interno, vai funcionar como se fosse botoeira Start, vai ligar a lâmpada vermelha da rua 1 e a lâmpada verde da rua 2. Depois, eu vou querer ligar a lâmpada vermelha na rua 1 e a amarela da rua 2, certo? Só que eu não quero que seja logo em seguida, porque senão nem deu tempo os carros passarem no sinal verde. Eu quero que eu conte um tempinho antes de poder trocar aqui a lâmpada vermelha pela amarela. Então, para contar esse tempinho, a gente vai usar um outro artifício do CLP, que são os temporizadores. Para quem estiver usando o clique, é esse T que tem aqui embaixo. Mas o temporizador, o que é que ele é? Ele é como se fosse um cronômetro mesmo, só que ao invés de você apertar, se você colocar a energia na entrada, ele vai começar a contar um tempo, certo? É um temporizador. E aí, no CLP, a gente tem
vários temporizadores. A gente tem 31 temporizadores ao todo, do 01 até o 1F. E cada temporizador desses tem vários modos de funcionamento. Ele tem de 0 a 6, dos modos 0 até o 6. A gente vai trabalhar inicialmente só o modo 0 e o modo 1, tá? O modo 0, como é que ele é? Se eu coloco um sinal na entrada, quando esse sinal é ativo, a saída do temporizador fica ativa. Quando esse sinal cai, a saída do temporizador cai. Então, esse modo 0, o temporizador ele não está realmente contando o tempo. Ele está só ativando e desativando, como se fosse um contato de memória. Então, esse modo 0 não vai ser muito útil para a gente. Vamos ver como é que o modo 1 funciona. Se eu coloco um sinal na entrada do temporizador, energizo o temporizador, ele vai contar um certo tempo, e aí só depois desse tempo é que ele vai ativar a saída. Aí esse sim vai ser um modo útil para a gente, tá? Então, nesse primeiro projeto, a gente vai usar só o modo 1. Tem outros modos aqui. E aí, cada modo desse tem a explicação aqui embaixo de como ele funciona. Então, esse modo aqui eu tenho a possibilidade de ter um reset. Que aí o reset é que vai desligar o temporizador. Se não tiver o reset, o temporizador não desliga. Só que eu acho que não vale tanto a pena a gente explorar cada tipo de temporizador sem usar, porque a gente só decora quando usa. Então, a gente vai usar o modo 1, e aí, sabendo usar bem esse modo, ele já é muito útil para vocês. Então, o modo 1 do temporizador, eu vou energizar a entrada do temporizador. Quando eu energizar, ele vai começar a contar um tempo, e aí depois a saída do temporizador vai para 1. Se a entrada voltar para 0, a saída volta para 0. Esse é o modo 1. E aí, quanto tempo eu vou contar? Como é um semáforo, eu quero que ele fique verde lá, eu vou dizer que ele vai ficar verde durante 5 segundos, tá? Num semáforo real, esse tempo seria um pouquinho maior, geralmente. Só que, assim, se a gente colocar um tempo maior, fica ruim de vocês verem na simulação. Então, eu vou colocar 5 segundos. Então, eu vou colocar 5 segundos para o sinal verde. E aí, eu vou considerar que as duas ruas são iguais. Então, eu vou ter 5 segundos para as duas ruas. Em um sinal real, mais uma vez, né? Sempre eu estou comparando para vocês saberem o que é a realidade e como a gente está fazendo aqui. Em um sinal real, geralmente você tem uma rua principal que tem um fluxo muito maior de carros. E aí você precisa que o sinal fique verde por mais tempo. E uma rua secundária que tem um fluxo menor e você deixa menos tempo. Então, geralmente na rua principal você deixaria, tipo, sei lá, o dobro do tempo. Entendeu? Então, eu deixaria 10 segundos aqui na rua 1 e 5 segundos na rua 2. E aí, o sinal amarelo, a gente deixa menos tempo, né? Então, eu vou colocar 3 segundos aqui nos estados que são de sinal amarelo. Esse bloco de notas a gente faz só para se orientar mesmo, tá? É como se fosse a parte do projeto aqui. Então, eu coloquei aqui os tempos de cada estado. Então, 5 segundos no primeiro estado, 3 segundos no segundo, 5 no terceiro e 3 no último. Então, aqui a gente configura o temporizador para a base de tempo ser de 1 segundo, e aí eu coloquei o valor de 1 segundo aqui. Você pode configurar essa base de tempo de 0,01 segundo até 1 minuto. Então, depende de para que você vai usar esse temporizador, né? Como aqui a gente está usando em segundos, vamos colocar em segundos. Ok. Então, aqui o temporizador ele está configurado. Essa bolinha aqui, ele funciona como se fosse uma bobina. Se eu energizar a entrada, ele começa a contar o tempo. E aí, o que é que eu vou colocar, então, para energizar a entrada desse temporizador? O meu sinal verde. Porque quando eu ligar o sinal verde é que eu quero começar a contar o tempo, né? Então, quando eu ligar o sinal verde, eu já quero que esse temporizador dispare. Então, eu vou colocar um contato auxiliar aqui do Q05. Então, eu vou colocar aqui isso aqui, e aí vai ser o Q5. Normalmente é aberto. E aí, quando essa lâmpada verde ligar, ela vai fechar esse contato e vai energizar o temporizador. Ligamos os fios, pronto. Esse temporizador ele vai estar energizado quando a lâmpada verde acender. Depois que ele acabar de contar os 5 segundos, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar para o próximo estado, né? Então, eu vou colocar aqui um comentário, segundo estado.
E aí, depois que eu acabar de contar os 5 segundos, eu vou para o segundo estado. E aí, qual é o meu segundo estado? Então, primeiro, o que é que eu vou usar para disparar o meu segundo estado? Eu vou usar o sinal do temporizador, né? Para saber que ele acabou de contar os 5 segundos. Então, vou colocar um contato auxiliar aqui de T01, normalmente aberto. Quando o T01 acabar de contar os 5 segundos, ele vai fechar esse contato aqui embaixo. Então, ele vai fechar esse contato, eu posso disparar o meu segundo estado. E qual é meu segundo estado? É vermelho na rua 1, amarelo na rua 2. Por isso que é sempre importante ter essa referência, assim, vocês terem anotado em algum lugar, porque aí você tá fazendo lá, daí você volta, confere como é que tá aqui. Ah, tá. O segundo estado é esse: vermelho na rua 1, amarelo na rua 2. Quem é o vermelho da rua 1? Q1. Quem é o amarelo na rua 2? Q6. Então, eu vou ter que ligar esses dois, Q1 e Q6. Q1 já tá ligado. Então, eu não preciso ligar ele, eu posso só deixar. Certo? Que ele vai continuar ligado. Então, eu vou ter que ligar Q6. Que é o amarelo da rua 2, e aí, como eu já tinha colocado os nomes aqui, ele já aparece. Além de ligar o Q6, que é o amarelo da rua 2, eu tenho que desligar o Q5, porque ele não está ligado também, né? O verde. Se eu não desligar ele, ele continua ligado, porque eu usei essa função set. Então, eu vou colocar aqui Q5, e aí eu vou colocar o reset. Para quem estiver fazendo no caderno, como é que vocês colocam essas opções set e reset? Ou vocês colocam essa simbologia do jeito que está aqui, que é uma setinha para cima para set, uma setinha para baixo para reset, ou você coloca um S de set e um R de reset, dentro dos parênteses ou dentro da bolinha, dependendo de como vocês estiverem desenhando, tá? Então, não tem problema fazendo caderno, acho até que é bom fazendo caderno. É só vocês organizarem direitinho as nomenclaturas, né? O temporizador, para quem estiver fazendo no caderno, coloca o nome do temporizador, T1, T2, T3, T4, assim vai. E do lado, como se fosse esse negócio aqui, você não precisa colocar esse desenho todo. Do lado, você coloca só 5 segundos. Então, 5S de segundos. E aí eu vou saber qual é o tempo desse temporizador. É a nomenclatura que a gente usa, geralmente. Então, liguei o amarelo e desliguei o verde. E aí, concluí o meu segundo estado. Então, agora vamos para o terceiro estado. Para ir para o terceiro estado, eu vou ter que contar um tempo de novo, porque eu não quero que a luz amarela só pisque e volte. Eu quero que a luz amarela fique 3 segundos. Então, eu vou precisar contar um tempo. O que é que eu vou usar para acionar essa contagem de tempo? O próprio sinal amarelo. Porque quando eu acender a luz amarela, eu começo a contar o tempo. Então, eu vou colocar um contato auxiliar de Q6, que é o sinal amarelo. E aí ele aparece aqui embaixo, AMR2. E esse contato auxiliar, ele vai disparar um temporizador. E aí agora não pode mais ser o temporizador 1, porque eu já estou usando ele. Então, vou usar outro temporizador. Então, vou usar o T2, ainda no modo de operação 1, com a base de tempo de 1 segundo. E aí eu vou colocar 3 segundos para esse temporizador, porque é o tempo que eu quero que fique no sinal amarelo. Então, 3 segundos, depois de 3 segundos, T2 vai fechar os contatos. E aí, T2 vai disparar, então, o terceiro estado. Então, vamos colocar mais um comentário aqui. Terceiro estado. No terceiro estado, o que é que eu vou ligar? Eu vou ligar o verde na rua 1 e o vermelho na rua 2. Então, agora, totalmente diferente do de cima, né? No de cima, eu ligava vermelho e amarelo, agora eu estou ligando verde e vermelho. Então, aqui embaixo, eu vou usar esse temporizador T2 para acionar esse terceiro estado. E aí eu vou ligar o verde na rua 1, que é o Q2. E o vermelho na rua 2, que é o Q4. Então, ó,
liguei o verde e o vermelho. Lembrando de usar as funções set para ligar, né? Então, usei as funções set aqui para ligar. Então, estou ligando esses dois, verde e vermelho. Só que aqui eu estava com o amarelo ligado e aqui em cima eu estava ainda com o vermelho da rua 1 ligado. Então, eu tenho que desligar esses outros, certo? Esses que estavam ligados, né? Então, eu vou desligar o vermelho da rua 1, que é o Q1, e vou desligar o amarelo da rua 2, que é o Q6. Então, vou colocar o reset para esses dois. Então, pronto. Desliguei as duas lâmpadas que estavam ligadas, liguei as lâmpadas que eu queria. Se vocês não fizerem isso, vai aparecer como se o semáforo estivesse maluco, né? Com o vermelho e o verde acesos ao mesmo tempo. Aí, enfim, confunde. Então, esse foi o terceiro estado. E aí, nesse terceiro estado, eu vou de novo contar o tempo para poder ir para o quarto estado. O que é que eu vou usar para contar o tempo? A lâmpada verde na rua 1. Aqui, gente, tem um detalhezinho que a gente usa para contar o tempo, para disparar a contagem de tempo, uma lâmpada que só esteja acesa naquele estado. Por exemplo, nesse aqui de cima, eu tinha a lâmpada amarela acesa, mas a vermelha ainda estava acesa, né? Mas eu não usei a vermelha para disparar a contagem de tempo, eu usei a amarela. Por quê? Porque a amarela só está acesa nesse estado. Se eu tivesse usado a vermelha aqui, para disparar a contagem de tempo, a vermelha estava acesa desde o primeiro estado. Então, lá no primeiro estado, eu já começaria essa segunda contagem de tempo, entendeu? Então, ia ficar totalmente maluco o programa, ele não ia funcionar direito. Então, vocês escolhem alguma coisa que só está ativa naquele estado. Que aí, no caso, é a lâmpada verde. Quando vocês não têm, se vocês estiverem trabalhando com um programa que isso não exista, tipo, não tem uma coisa que só está ativa nesse estado, porque, na verdade, tem uma combinação única nesse estado, mas as coisas aparecem nos outros, você vai usar uma variável de memória para marcar qual é o estado que você tá. Mas coisas um pouquinho mais avançadas em raciocínio. Então, vamos lá. Então, a gente vai usar o verde da rua 1, que é o Q2, Q02, para disparar a contagem de tempo. Então, a gente vai usar um outro temporizador, no modo 1 ainda, mas vai ser o temporizador T3 agora. E aí, a base de tempo vai ser 1 segundo e ele vai contar 5 segundos, porque a gente considerou que as duas ruas são iguais. Então, ele vai contar aqui 5 segundos. Aí, vocês colocam 5 segundos aqui do lado. E aí, depois que esse temporizador contar esses 5 segundos, eu vou para o outro estado, que é o amarelo. Então, eu vou para o quarto estado. Que aí a lâmpada verde vai apagar e vai ligar a lâmpada amarela. Então, o que vai disparar o quarto estado é o próprio T3, que é a contagem do tempo. E o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou desligar a lâmpada verde na rua 1. Então, Q2, eu vou dar um reset. E eu vou ligar a lâmpada amarela na rua 1, que é o Q3. Vou dar um 7. Pronto, cheguei aqui. Então, nesse último estado, quando eu liguei a amarela e desliguei a verde, eu tô, então, eu tô nesse estado aqui, abrindo o bloco de notas, eu tô com o amarelo na rua 1 e vermelho na rua 2. Então, quando eu cheguei aqui, eu vou querer voltar para o início. Eu vou para vermelho na rua 1 e verde na rua 2, né? Então, eu vou preparar o início, aquele primeiro estado que a gente criou, que a gente só ligava essas lâmpadas, para também desligar essas lâmpadas aqui, amarelo na rua 1 e vermelho na rua 2, para eu poder voltar para o início e ele não manter essas lâmpadas ligadas, tá? Porque o primeiro estado a gente pensou no caso que todas as lâmpadas estavam desligadas. Então, eu só tenho que ligar essas duas.
Então, agora eu preciso, se eu quero voltar para ele a partir do último estado, eu preciso desligar a lâmpada amarela e desligar a lâmpada vermelha. Então, aqui, então, ó, voltei o programa lá para o início. E aí, aqui, eu vou inserir umas linhas. Vou dar um Ctrl Z aqui. Vamos lá. Voltei para o início, vou inserir umas linhas aqui. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu liguei, no primeiro estado, eu só estava ligando o vermelho da rua 1 e ligando o verde na rua 2. Agora, eu vou também desligar o amarelo da rua 1, que é o Q3. Então, vou dar um reset nele. E vou desligar também na rua 2, quem era que estava ligado? O vermelho, né? O vermelho da rua 2, que é o Q4. Pronto. Desliguei o amarelo e desliguei o vermelho. E vou colocar aqui os fiozinhos. Uma outra coisa diferente que a gente está fazendo essa semana é que a gente está usando a mesma linha de lógica para acionar várias coisas ao mesmo tempo, né? Até a semana passada a gente estava fazendo assim, fazia a lógica de como ligar o motor para abrir o portão. Mas, tipo, se a gente quisesse, naquela mesma linha que eu abri o portão, eu já colocava a lâmpada abrindo em paralelo. Então, os dois seriam ligados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o portão abrisse, a lâmpada abrindo ia ligar, entendeu? Ia funcionar igual. A gente foi aos pouquinhos, mas aí assim fica mais prático. Uma outra coisa. Alguns programadores gostam de colocar sempre todas as saídas. Em cada estado, você coloca todas as saídas para colocar o valor certinho de cada um. Então, mesmo que o vermelho já esteja ligado, você liga de novo o vermelho, entendeu? Na prática, não vai fazer diferença nenhuma, né? Se ele já está ligado, você liga de novo. Ou se ele já está ligado, você não desliga, ele continua ligado, porque você usou a função set. Mas, às vezes, se você tem muitas saídas e se é muito confuso para você ficar memorizando no estado anterior quais eram as lâmpadas que estavam ligadas, vale a pena colocar as 6 em todos os estados. E aí você coloca 7 para o que você está ligando e reset para o que você não está usando. Então, você colocava, por exemplo, aqui eu colocaria as 6 lâmpadas, aí colocaria 7 em Q1 e Q5, e no resto tudo eu colocava reset, que são as que estão desligadas. Fica um pouco mais... Assim, fica um pouco mais organizado para quem tem muitas saídas e tal. Agora fica longo. Fica mais difícil de ler porque fica longo o programa. Outra coisa. E aí agora é o último raciocínio novo dessa aula, eu prometo. Essa aula teve vários raciocínios novos, né? Então, a gente chegou no final, acionou a lâmpada verde e desligou a lâmpada verde e ligou a lâmpada amarela. E aí a gente quer que o programa volte sozinho para o início, né? Porque a gente não quer ficar escrevendo de novo, repetindo essas linhas todas para ele ficar repetindo os estados, né? Verde, vermelho, amarelo, verde, vermelho, amarelo. Não. Você não vai ficar copiando e colando esse negócio 1 milhão de vezes, até porque mesmo que você copie e cole 1 milhão de vezes, vai ter um fim. E você quer que o semáforo ele fique funcionando de forma contínua, sem parar. Então, eu quero que quando chegar aqui no final, eu volte lá para o início. Então, quando eu chegar aqui, quando essa lâmpada amarela foi ligada, eu vou contar um tempinho, né, para manter nesse estado também, e depois eu quero que volte para o início. Então, eu vou usar, de novo, um contato auxiliar da lâmpada amarela para contar um tempo. Então, a lâmpada amarela da rua 1, que é o Q3, ele vai acionar um quarto temporizador. 4 estados, 4 temporizadores. Faz sentido, né? E aí, esse temporizador, ele vai contar 3 segundos, que é o tempo que a gente está colocando para a lâmpada amarela. Vai acionar esse temporizador.
Quando ele acabar de contar esse tempo, eu quero voltar para o início, né? Então, esse temporizador, eu vou acionar um contato auxiliar desses de memória, certo? Desses que são só um contato externo. Aí a gente vai usar esse contato auxiliar para fazer o programa voltar para o início. Como? Vocês vão ver. Então, a gente vai usar o T4, que é o sinal do temporizador. Depois que ele acabou de contar os 3 segundos, ele vai acionar um desses contatos de memória, que só são contatos internos. Então, a gente já usou o M01 e já usou o M02 lá no início para fazer a inicialização. Então, agora a gente vai usar o M03. E aí, aqui eu não coloco o 7, tá, gente? Porque eu só quero que ele ligue mesmo para voltar para o início e depois ele vai desligar. Então, aqui ele não tá nem 7 nem reset, ele tá só a bolinha vazia, esse M03. Então, quando o T4 acabar de contar o tempo, ele vai acionar esse M03. E eu tenho que dar um jeito desse M03 acionar esse primeiro estado. Então, como é que eu coloco ele? Eu vou colocar ele em paralelo aqui com o M02. Então, vou colocar o M03 aqui em paralelo. Porque aí, quando é que o primeiro estado vai ser acionado? Quando eu energizei o circuito, e aí através de M02, né? Logo que eu energizo, o M02 vai iniciar, vai dar um pulso e vai iniciar esse primeiro estado. Ou quando eu cheguei no final, acabei de contar o último tempo e energizei o M03. Então, se é uma relação de ou, as coisas devem estar em paralelo. Se fosse uma relação de e, se eu dependesse das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, eu tinha que deixar as coisas em série. Mas como é ou, elas estão em paralelo. Então, o M03, ele vai acionar o primeiro estado também. Aí a gente pode colocar para rodar, e aí o M02 deu um pulso, acionou o primeiro estado, com o vermelho e o verde. Aí, contou o tempo. Vou contar. Estou um pouquinho perdida aqui. Vou colocar na simulação, para vocês verem, que eu acho que fica mais fácil de ver. Aqui, eu coloquei o CLP diferente daquele que a gente está usando, tá? Então, só colocar para vocês. O CLP que a gente estava normalmente usando era esse 12HD. Ele só tem 4 saídas. Então, ia ser ruim para a gente ver. Aí, vocês podem mudar o modelo do CLP só para vocês conseguirem ver todas as saídas. Como o semáforo precisa de 3 saídas, como o semáforo precisa de 6 saídas, eu escolhi esse outro modelo que tem 8 saídas. Então, é aqui em editar, seleção de modelo, para quem estiver usando o clique. E aí, eu escolhi esse modelo aqui, CLW0220KTD. Ele tem aqui 8 saídas a transistor. Tem um que tem 8 saídas a relé também. Acho que é o CRD. O funcionamento vai ser o mesmo. A diferença vai ser a quantidade de corrente que essa saída fornece. Esse aqui, acho que é 8 saídas a relé. Vocês podem ir testando os modelos e aí eles vão aparecendo vários. E aqui dá para a gente ver melhor, assim, é o mais próximo de uma simulação que dá para ver, dá para imaginar o semáforo, né? Então, eu vou parar a simulação só para ele voltar para o início. Então, no início eu tenho Q1 e Q5 ativados. Então, é o vermelho da rua 1 e o verde da rua 2. Aí eu vou para o amarelo na rua 2, ó, Q6. E aí depois eu venho para o verde na rua 2, vermelho na rua 1. Verde na rua 1, vermelho na rua 2. E aí fica o amarelo na rua 2, Q3, e aí volto para o início. Então, vai ter esses 4 estados. Q1, Q5, aí depois Q1, Q6, aí depois Q2, Q4, Q3, Q4, vai passar agora, Q3, Q4. E aí, por último, volta para o início, Q1, Q5. E aí, como é que vocês veem que o semáforo está correndo direitinho? Pega a colinha de vocês, ó. Então, quais eram os estados?
era o vermelho R1, o verde R2. Vermelho R1 é Q1. Vou colocar aqui do lado, Q1. Verde R2 é o Q5. Então, coloca aqui, Q1, Q5. Aí o vermelho R1, Q1 de novo. E o amarelo R2, Q6. Aí verde R1, Q2. Vermelho R2, Q4. E por último, amarelo R1, que é o Q3. E o vermelho R2, que é o Q4. Nesse simulador, se vocês estiverem usando, né, vocês realmente têm que imaginar isso nas lâmpadas de verdade. Se vocês estiverem no caderno, vocês também vão precisar dessa imaginação, porque aí vocês vão... Começa o programa. Tá, aqui, ativou, deu um pulso. Aí, quando esse pulso... quando o pulso em M02 acontece, aí ativa o primeiro estado, aí liga as lâmpadas tais. Aí ativa o temporizador, começa a contar o tempo, depois do temporizador. E aí vocês vão simulando na cabeça, assim, na cabeça no caderno, né? Vai anotando, assim. Para ter certeza que o programa está correto. Como também está gravado, né? Dá para vocês conferirem com as gravações. O que mais? Dúvidas? Só para destacar as coisas novas que tiveram de raciocínio. Então, a gente teve essa lógica de inicialização, que é uma inicialização automática, que você usa esse contato normalmente fechado, porque aí ele já vai estar energizado, mesmo que eu não tenha ligado nada. E aí, isso faz a lógica de inicialização funcionar direitinho, né? Então, isso foi uma coisa. A outra coisa foi a questão do set e do reset. Então, o set é o ligar, e aí, quando eu energizar uma bobina na função set, ela vai ser ligada, e depois ela só vai desligar quando eu desligar aquela bobina. Então, mesmo que eu desenergize ela, ela só vai desligar quando eu desligar ela por força, quando eu der o reset. A outra coisa foram os temporizadores, né? Então, os temporizadores funcionam como uma bobina normal. Quando você energiza a entrada, ele começa a contar um tempo. E aí, quando ele fizer aquela contagem do tempo, ele vai acionar os contatos auxiliares dele. E aí, você pode usar esses contatos auxiliares para acionar outras coisas. E aí, foi isso que a gente usou, né? A gente colocou temporizadores, por exemplo, aqui o T1, e usou o contato auxiliar de T1 para acionar outras coisas. E aí, a última coisa foi essa lógica de voltar para o início do programa. Então, em programas cíclicos, que você precisa ficar repetindo as coisas, você precisa colocar alguma coisa para ser ativada lá no final, e essa coisa, você usa um contato auxiliar dela para ativar o início. E aí, você consegue fazer o programa ciclar, voltar para o início. Então, foram essas coisas de destaque aí. E aí eu quero saber de vocês, dúvidas, aflições, medos do CLP, como é que vocês estão? Numa fase que só quero dormir, descansar, só penso em férias. Ok, respirando todo o ar. Certo. Vou parar a gravação. Então, realmente, tudo bem. A tarefa não é tão complicada. Vejam o vídeo, vão pausando e vão anotando no caderno.